Fala galera, estamos começando mais um Brasil de Milhões, onde a gente conta histórias de vários empreendedores desse Brasil que tem muitas lições para te ensinar. Você que está aí nesse interiorzão do Brasil, aprenda muito com esses empreendedores que também estão construindo histórias incríveis. E eu tô aqui com a co-host Carlinha. Obrigada, Rafa. Pessoal, lembra, né? Empreendedorismo, inovação, toda essa história de tecnologia, sem tecnologia, porque empreendedorismo não é só tecnologia, e a gente passeando aí por esse Brasil. E hoje tem uma surpresa, né, Marcelo? Temos uma grande surpresa. Vou dizer para vocês que esse convidado, muito esperado pela nossa audiência, por nós Queria também. dizer que eu nunca vi você tão empolgado igual você está neste momento. Olha, eu estou me segurando aqui para não ter toda a exaltação do que eu estou sentindo aqui. Pediu autógrafo no final. Eu acho o seguinte, esse nosso convidado ele tem mudado e mudou a história Verdade. do nosso país, né, através do empreendedorismo. E então, nada mais bacana do que dizer o seguinte, ele vem de Sergipe, é um profissional extremamente empreendedor, serial, nada mais, nada menos que o fundador do mercado Bitcoin. Para quem não conhece, o mercado Bitcoin é... Reinaldo, é com você. Olá. Tá fazendo a bola assim, né? Super responsabilidade aqui, mas Bem-vindo aí. Obrigado. Vamos falar um pouco aí da jornada do... Seja muito bem-vindo. E conta para a galera o que foi o mercado, o que é o mercado Bitcoin, que hoje é a empresa que tenho certeza que grande parte do nosso público já opera, já conhece, e o que vocês têm feito dentro desse Brasil de milhões. Legal. Bom, o mercado Bitcoin, ele nasceu como uma exchange de Bitcoin, né, em 2013, nesse mundo cripto. 2013. Né? Exatamente há 10 anos. Quase 11 anos. Quase 11 anos atrás. Completamos 10 anos. Completaram 10 anos. Em junho do ano passado. Ah, então tá quase 11. Quase 11 anos. Quase 11. Geminiana a empresa. Hoje a gente está com 4 milhões, né, de clientes, né, então essa jornada, né, de 11 anos, né, ela trouxe, né, a formação de uma base relevante. A gente vem educando, né, esses clientes, né, quando a gente criou, né, o MB, só existia Bitcoin, hoje existem mais de 25 mil criptoativos. Né? Então, é uma jornada de empreendedorismo e de educação ao mesmo tempo, né? Porque a gente está tratando com a tecnologia nova, com um produto novo e com todos os riscos, né, de lidar com tecnologia e produto novo. A gente tem regulamentação, né? Tudo isso. Regulamentação, casos de uso, né? Então, de fato, é uma revolução, né, principalmente no mercado financeiro, de capitais, e a gente acaba assumindo essa obrigação de falar com o nosso cliente, né, de tentar ajudá-lo a entender esse ecossistema, porque o que fica para quem está fora do ecossistema é uma imagem de que é fácil ganhar dinheiro, é fácil usar a tecnologia, e não é. Isso que a gente tem aprendido ao longo dessa jornada. Não. Já que a gente está falando de educação, a gente tem provavelmente muitos usuários teus assistindo, mas tem muita gente que ainda não sabe o que é esse monstro Bitcoin, moedas, criptomoedas e tudo mais. Vamos dar uma pequena, assim, explicação disso para já ajudar mais gente a entender esse bicho de 7 cabeças? É um bicho de 7 cabeças? E já complementando, quando o cripto entrou na sua vida? Porque se 2013 deve ter entrado bem antes, né? A primeira pergunta, né, o que é cripto, né, o que é Bitcoin, o que é blockchain. Bitcoin, na verdade, é uma consolidação de várias tecnologias que foram desenvolvidas ao longo de algumas décadas, né? Então, você tem a formação de um arquivo único na internet, diferente de qualquer outro tipo de arquivo, né, que você consegue copiar, transferir, apagar, né? O Bitcoin é um arquivo que ele não é apagável, não é copiável, não é duplicado, reversível, né? Então, isso só é possível porque foi um conjunto, né, de tecnologias como a criptografia, as práticas de rede distribuída, tudo isso junto, né, permitiu a formação desse arquivo que funciona quase como um item físico, só que no meio digital, né? Essa é a grande revolução, né, que o Bitcoin acabou criando. E a partir disso,
você consegue desenvolver diversas aplicações, né? O Bitcoin surgiu como tese em 2008, né, como função no começo de 2009, e desde então algumas aplicações têm sido colocadas. Surgiu até como uma aplicação de meio de pagamento, né? Essa era a ideia, né, do Bitcoin, substituir, né, os meios de pagamento através desse arquivo que era único numa transferência digital, mas hoje isso está menos importante, né, principalmente para o Bitcoin. Existem outras redes, outros criptos, né, que acabam funcionando como meio de pagamento, né, mas as aplicações são diversas, né? No MB, por exemplo, a gente optou por um caso de uso específico que é de tokenização. A gente representa contratos, né, representa negociações em um ativo digital, né, em um registro no blockchain que acaba servindo como representação desse contrato, Que é dessa importante negociação. esclarecer, né? Bitcoin, criptomoeda, na verdade, a tecnologia habilitadora disso é blockchain, que não é cripto e não é, né? Ele é uma tecnologia de cadeia, né? De construção em cadeia. E essa tecnologia pode ser aplicada para várias coisas. Um dos usos são as criptomoedas e Assim como o Bitcoin ele é uma junção de várias tecnologias, né, a gente tem, a partir da tecnologia que o Bitcoin colocou em prática, né, a formação de novas aplicações, né? Então você vai juntando outras tecnologias com aquela que o Bitcoin trouxe para formar outro tipo de tecnologia, outro tipo de modelo de negócio, outro tipo de inovação. Então a gente vê muito isso, né, em todas as fundações com tecnologia de base, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a internet na nossa mão no celular, né? Mas não existe uma única tecnologia ali, né? São várias funções que foram unidas, né, ao longo do tempo para que você hoje consiga ter a sua vida na mão, na palma da mão com o celular, né? Então a gente observa essa mesma formação de ecossistema, né, de modelos de negócio a partir dessa função que o Bitcoin trouxe. O Bitcoin inovou ao permitir que você tenha esse ativo digital que ele tem essa representação como se fosse um item físico, né? Então, acho que a gente ainda vai ver muitos casos de uso sendo formados a partir dessa referência que o Bitcoin trouxe. E da segunda pergunta do Rafa, né? Quando que surgiu na tua vida? Bom, acho que aqui é importante, né? Qual que é a tua formação também? É uma Falar um curiosidade. pouco exato como você chegou nisso. Né? Bom, eu sempre, quando vou falar de mim, né, eu começo explicando que primeiro eu sou vascaíno. Pronto, acabou o podcast. Mentira. A gente tem que começar pelas coisas mais importantes. Né? Eu sou o primeiro Vascão. Um abraço pra galera do Vasco aí. Isso é importante, né? Porque o vascaíno é resiliente, né? Então, é igual o corintiano em São Paulo. A gente sofre, não desiste. O abraço pra todo mundo aí, galera. O Corinthians ficou mais de 20 anos sem ganhar 20 anos nada. na fila. Então, para empreender, você tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente. O flamenguista ganha todo ano, né? Tem graça. Então, não tem graça. Recentemente, viu? A gente passou os perrengues também. Mas eu sou vascaíno, sou sergipano, né? Como vocês comentaram no início. Eu vim de Aracaju, né? Eu saí de Aracaju com 16 anos, depois me formei no Rio e estou em São Paulo desde 2009. E eu sou advogado. Sua formação é em direito, então. Mais formação... né? Que foi para... que hoje você... vai conhecer alguém, você pergunta, além de advogado, você é o quê? O que você faz além disso? Você trabalha? Tanto advogado, mas eu trabalhei, né, durante muitos anos, né, 9 anos como advogado, né, na área tributária. Depois eu trabalhei durante 9 anos, né, fui diretor jurídico da hoje B3, né, da Bolsa. Então eu fui diretor jurídico, compliance e riscos da Bolsa. Por quase 10 anos, de 2008 até 2017. E eu entrei no MB em 2017, né? Então eu não fiz parte da primeira fundação do MB, né? A gente refundou o MB em 2019,
Então, até 2019, o MB era uma exchange de criptomoedas. Então, ela tinha ali uma plataforma de negociação de 4 criptoativos, Bitcoin, Bitcoin Cash, XRP, LTC, né? e Litecoin. Eu comprei os 3 lá atrás. Litecoin, Bitcoin Cash e Bitcoin. Vou contar um pouco depois, mas vamos lá. Em 2019, né, 2018 foi... 2017 foi um ano incrível, né, de cripto, que a gente teve o primeiro grande boom, a primeira vez, né, que Bitcoin se tornou popular, e 2018 Muito foi... impulsionado pelas NFTs também, né? Também. Também, naquele né? momento ali, que foi o boom dos grandes artistas e também ajudou bastante. Teve os CryptoPunks, né? Os exato. CryptoKitties, né? Ali, então teve esse movimento. Teve o movimento dos ICOs, né? Que também foi um impulsionador, né? Do ecossistema. É uma possibilidade de você captar recursos no mundo inteiro através da emissão de um token, né? Então isso ajudou bastante a disseminar, né, a tecnologia. Mas 2018 foi o ano de uma morte. O Bitcoin já morreu muitas vezes, né? Já tinha morrido muitas vezes. Em 2018 foi uma morte traumática, né? Porque o Bitcoin saiu de $20 mil, uma expectativa de revolucionar o mercado financeiro, de capitais, mercado de entretenimento, né? E morreu. Todo mundo esperando bater 100. Agora vai para 100 mil. Mas não tinha tantos casos de uso assim. Os ICOs foram condenados pelas CVMs no mundo afora. Muita gente contra, né? Muita gente contra, criticando né? como moeda do mundo criminal, e não tem nada a ver isso, né? Construíram isso e realmente não tem nenhum sentido. Isso, e naquela época colou, né? Porque tinha pouca gente para defender o ecossistema. Todo mundo quis sair, né? Todo mundo quis sair, quem estava entrando ficou com medo de entrar, você teve cancelamentos, enfim, o Bitcoin passou a ser proibido, né, nos grandes bancos no Brasil, né, as nossas contas eram fechadas. Bloqueadas, eu lembro, vocês abriam em bancos diferentes, agora estamos no banco A, no banco B, que os bancos tradicionais iam fechando e se pegaram bancos até paralelos, né, bancos digitais estavam nascendo, né. A gente contou ali com alguns bancos que foram mais parceiros aí do empreendedorismo, porque a gente, naquele momento, já começou a ser auditado, a gente era auditado na época pela BDO, e mostrava, né, para todos os bancos, né, que a gente tinha todos os controles, né, que a gente não permitia nenhum tipo de operação que fosse suspeita de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, financiamento, enfim, a práticas que a gente condena, né, como, enfim, tráfico infantil, né, essas coisas que a gente não quer que a nossa plataforma seja usada para isso. Não é para isso que a gente empreende, né, para permitir que crimes sejam cometidos usando tecnologias novas, usando nossa plataforma. Mesmo assim, se tornou um ativo rejeitado, mas alguns bancos compraram essa briga, né, o mercado quase inteiro fechou, né, para as exchanges, mas empresas como o Genial, né, o Banco Genial, na época Banco Plural, né, manteve as nossas contas, o Cicobi, né, manteve as nossas contas, que permitiu e a gente continuou operando, né, e depois com o Pix, né, o problema das janelas, né, porque apesar de cripto ser uma operação 24/7, ela não para, né, no Brasil ela parava, porque você tinha janelas bancárias, então só funcionava a exchange de 10 até as 17, porque o banco fechava fora desse período, né? O Pix acabou eliminando esse bloqueio, porque com o Pix você consegue transferir e receber dinheiro o tempo inteiro, né? Então isso ajudou muito, né? A gente não precisava mais ter contas em todos os bancos, né? Então é um desses casos de uso que a gente descobre depois, né? O Pix não foi criado para isso, mas ele permitiu que modelos de negócio 24/7 continuassem existindo. Verdade. Assim como a gente acha que Bitcoin, cripto, vai acabar sendo usado para coisas que não foram imaginadas lá atrás pelo Satoshi. Ele imaginou o meio de pagamento, mas o meio de pagamento não colou, não funcionou, né? Então, a tecnologia nem sempre funciona para aquilo que ela inicialmente foi criada. Ela evolui, né? Ela acaba sendo aplicada para novos modelos de negócio. Então, em 2019, voltando, né, na linha do tempo ali, a gente estava nessa dúvida, né, se a gente ia continuar como uma exchange de cripto, né, e muito focada ali em Bitcoin e nos derivados do Bitcoin,
ou se a gente ia transformar, né, a plataforma num ecossistema mais amplo, né, multiativos, que eu pudesse colocar não só os tokens de rede, né, que eram esses cripto, hoje dá para dizer que é cripto raiz, né, que é o cripto, o token como ele nasceu, né, O como... hardware wallet, né? O termo técnico é a carteira física, né? E a gente tinha essa opção, ou a gente ia permitir que tokens derivados, né, pudessem ser listados na plataforma. Então houve naquele momento, né, uma revisão do que era o MB, né, e a gente refundou o MB naquele momento, né, aí eu já entrei ali como sócio do MB, teve a saída, né, de alguns sócios que tinham um pensamento diferente, né, e então a gente disse que refundou o MB em 2019 como uma FMI Tech, né? Como a gente diz que o MB é hoje, né? O nosso hashtag não é fintech, o nosso hashtag é FMI Tech, FMI de Financial Market Infrastructure. A gente se vê como uma B3 do mundo cripto, né? Uma infraestrutura de mercado financeiro. Então eu tive contato direto com cripto a partir de 2017, quando encerrei meu ciclo na B3. Meu primeiro contato com cripto foi em 2015, quando eu estava estudando sobre o Ethereum, né, que se propunha a ser uma plataforma de aplicações, e dentro da B3 a gente tinha dúvida se isso ia engolir o negócio, né, não da bolsa, né, mas da registradora, da depositária, né, que são serviços que compõem ali uma estrutura de uma bolsa, né, de uma infraestrutura de mercado financeiro. E eu lembro que a minha primeira visão foi, como a de quase todo mundo que tem o primeiro contato com cripto, foi preconceituosa, né? Era isso que eu ia perguntar, porque assim, normalmente os advogados são um pouco preconceituosos, né? E você abriu a mente, pô, para poder sair da B3 e trabalhar cripto, é uma mudança muito radical na carreira. Detalhe, né? Saindo de compliance. De compliance. Isso acho que deu até uma boa imagem para a MB, mas enfim. Acho que o advogado ele está acostumado a lidar com problema, né? Normalmente o advogado, ninguém liga para o advogado para contar um sucesso. Ou vamos criar um negócio novo aí, né? Tá tudo bem, ganhei dinheiro, exato, tô feliz. Ninguém liga para o advogado com esse argumento. Normalmente deu ruim. O que eu faço agora, né? O que eu faço agora? Tô com a polícia na minha porta, tô com o fiscal na minha porta, né? Minha empresa foi fechada, né? Então o advogado ele cresce, né, vendo problemas e vendo o desespero do cliente. Então é natural que o advogado seja pessimista. Acho que faz parte, né, da filosofia do mundo jurídico, né, esse pessimismo, você olhar as coisas pensando no risco, pensando no eventual problema, errado, né? no que pode dar errado, o que você tem que fazer de disclaimer, né, para divulgar um produto novo, né? Então essa era a minha formação, né? Então, apesar de eu já ser um advogado, né, dentro da CETIP, da B3, que estava muito interessado em construir produtos, né? A gente, dentro da B3, a gente criou produtos inovadores lá por exemplo, né, para Burger King fazer captação de recursos através de LCAs e CRAs, né, que acabou de ser restringido agora pela CVM, né? Mas na época isso era super inovador. E dentro da própria B3 tem iniciativas com aceleradoras para poder trazer inovação para os clientes, enfim. Sim, super inovadora nesse sentido. A gente é ali, né? Até por isso que eu estava estudando, né, o blockchain do Ethereum, né, a gente tinha acabado de lançar o 4C, que era um programa de inovação em conexão com a CAT lá em Santa Catarina, junto com a Darwin, né? A gente acelerou muitos negócios lá, né? Um deles até, que é a Mercatório, né? Que era uma plataforma de negociação de precatórios, né? Uma startup de Minas, super bacana, que deu o estalo de a gente fazer a tokenização de precatórios em 2019. Então a gente já tinha essa cabeça de inovação, eu tinha essa cabeça de inovação, mesmo assim era muito difícil acreditar
que o blockchain entregava isso que prometia. Era difícil você acreditar nesse conceito do arquivo que não... Imutável, né? Que não se duplica, que não se apaga. Não apaga. Uma vez lá, a transação vai ficar para o resto da vida. Acho que tem uma pergunta legal, usando essa questão aí da origem do Bitcoin. Quando eu caí de cabeça nisso em 2017, para estudar Bitcoin, eu sou um cara fundamentalista, gosto de estudar os fundamentos daquilo que eu vou trabalhar e fazer, enfim. Eu me deparei com alguns livros, né, de alguns norte-americanos, na época, dizendo o seguinte: o nascimento do Bitcoin, além como forma de fazer transações no mercado, forma de meio de pagamento, ele toca uma coisa muito mais polêmica, vamos dizer assim, ó, pergunta polêmica, mas que é a descentralização do dinheiro, da moeda. Sim. Ou seja, se eu tenho um recurso, moro no Brasil, a Carla tem recurso, mora na China, esse recurso eu ganhei de forma íntegra, paguei os impostos necessários, ela também na China ganhou de forma íntegra. Por que a gente precisa transferir dinheiro de um para o outro e passar por todos os órgãos reguladores? Então, essa é uma pergunta, obviamente a gente entende o porquê, existe toda uma questão de legislação, mas, ao mesmo tempo, ele nasce para dar voz, para dar autonomia para que você descentralize o poder do dinheiro. Sem dúvida. Eu acho que nesse quesito, né, acho que o papel que o Bitcoin exerce, né, mais importante socialmente é trazer essa discussão para muito mais gente. Eu, apesar de trabalhar no mercado financeiro por 10 anos, antes de entrar no MB, eu não tinha essa percepção que cripto me fez acordar para perceber, né, sobre o que é o dinheiro, o que é a política monetária, né, o que é de fato a inflação, né, o que é a desvalorização ou valorização do dólar. Né, isso acabou sendo trazido, né, para muito mais gente pela discussão que o Bitcoin colocou na mesa. Assim, eu preciso confiar cegamente nos bancos centrais. Principalmente eu preciso confiar cegamente no dólar. Eu preciso confiar cegamente em plataformas de transferência de dinheiro entre países, né, que spreadam e ocultam todo o trâmite, né, do que está acontecendo. Exato. Então, acho que esse é o valor, né, que Bitcoin... Da discussão do dinheiro, né? Como nasce o dinheiro, porque entra o papel de uma moeda. Né? E é interessante, né, que essa discussão ela é tão rica, né, que no início ela primeiro era muito revolucionária, né, e é difícil, né, que a gente simplesmente quebre tudo, né, e comece o mundo de novo, né? Isso, resetar o mundo é um conceito que ele não é utópico, mas ele é violento, porque você só reseta o mundo se você matar um monte de gente. É isso aí. Porque... Vontade dá, mas não dá. Tem que ter a mão do Thanos lá para você instalar e acabar com metade das pessoas que discordam de você, né? Então não dá, é violento demais você resetar o mundo. Mas a provocação ela é importante para você mudar o mundo. Então acho que a gente viu isso, né, nascer dentro de cripto, mas depois sendo assumido, né, por incumbentes até, né? Tem um paper super interessante do Citibank, acho que de 2020 ou 2021, sobre o uso de Bitcoin para trade finance, operações de grande monta, né, de transferência de dinheiro entre empresas. Né? Por que eu, uma montadora, por exemplo, que exporta, né, os veículos para um outro país, por que eu preciso usar um banco e o SWIFT se eu posso simplesmente receber Bitcoin? É mais barato? É mais prático receber com Bitcoin? Qual energia gasta na transação? Né? Qual energia? Quais recursos? Quantas pessoas eu vou colocar para fazer essa transação? O relatório do Citibank mostra que é muito melhor usar Bitcoin, mesmo que você tenha que fazer hedge, mesmo que você tenha que operar, né, para evitar que a volatilidade faça você correr riscos além do que você queria correr. Ainda assim, é melhor você usar Bitcoin do que usar
dólar ou as moedas dos dois países para você fazer essa transação. Ou seja, traz uma discussão e realmente, na prática, isso se mostrou viável. Né? Exatamente. Então, a gente está vendo isso acontecer tanto no mundo, digamos, das pessoas físicas mais revolucionárias, como no mundo das empresas mais conservadoras. A tecnologia está se mostrando válida para transformar o mercado financeiro de capitais. E a gente vê isso no Brasil, né, com o Banco Central criando um programa, né, para desenvolver o Drex, que é muito criticado, né, por muita gente, de que talvez tenha muito controle. O ponto é que é um projeto, é uma discussão. E o controle já existe. Né? Se a gente usa o Pix, já está tudo registrado. Tudo registrado, claro. O Banco Central já tem todas as informações, né? Mas você pode, através do Drex, você incluir o transacional dentro do Pix. Essa é a grande revolução que o Drex pode trazer. Eu colocar lá o exemplo que todo mundo usa, né? Porque é muito fácil de entender, é eu colocar uma transação de compra e venda de um carro dentro do Pix. Então eu faço o Pix para você e, ao mesmo tempo, você transfere o carro para mim, sem a gente precisar ir para o cartório, ficar um olhando na cara do outro, e aí, fez o Pix, e aí, transferiu o carro. Tipo amarrado ali, né, com a pessoa. E um com medo do outro, né? Pô, porque não vou assinar o documento enquanto o dinheiro não cair na minha conta, né? Tipo isso. Exatamente. Então, esse é o caso mais fácil de entender o Drex, né? E a CVM também tem a possibilidade, né, de viabilizar um mercado de capitais mais fluido, né, com a tokenização. Né, porque o nosso mercado de capitais ele não funciona tão bem. Né? Se a gente olhar quem de fato compra os produtos que são colocados na B3, a gente vai ver que são os bancos. Né? Então não é mercado de capitais, é um mercado de dívida bancária. Né? Só que usa o mercado de capitais muitas vezes por benefícios tributários e não porque faz sentido. Reinaldo, eu queria até puxando esse um pouco do Banco Central e tudo mais, porque a gente acaba... Nós brasileiros acabamos sentindo muito da síndrome do cachorro vira-lata, né? Que tudo nos Estados Unidos é melhor, que tudo na Europa é melhor. Mas a gente sabe que o Banco Central hoje do Brasil, ele é exemplo. Referência. É uma referência em termos de estrutura, sistema em termos de governança, em termos de sistema bancário. Eu queria que você desse sua opinião um pouco sobre isso, né? Porque a gente está falando de Banco Central, falando de criptomoeda, ele está falando de coisa global. E o quanto que a gente tá tão para trás ou não tá realmente para trás, porque a gente sabe nos bastidores que o Banco Central tá super evoluído, tem discutido, como você trouxe agora da questão do Brexit, tá tentando fazer, a gente sabe que não vai ser tão simples, mas tem feito bastante coisa, né? O Pix hoje se tornou referência global em vários países, enfim, eu queria ouvir um pouco também disso. Acho que essa nossa desconfiança, né, das coisas que o Brasil pode realizar, né, é porque o nosso país é complicado, né? Dizem que até o passado no Brasil é incerto, né? A gente muito bom. A gente sofre bastante pelo histórico, né? A gente é um país novo, uma democracia nova, instituições instáveis, né? Então, jeitinhos brasileiros, né? Então, acho que essa desconfiança ela vem por conta disso, mas de fato a gente tem um Banco Central que, pelo menos de onde eu acompanho, né, que é desde o final dos anos 2000, né, a gente vê uma prática de inovação, se não conduzida pelo Banco Central, e muitas vezes né, como no caso do Pix e do Drex, mas orientada ou estimulada pelo Banco Central, como foi no caso das instituições de pagamento, né, das IPs, né, que está dentro da regulação do Banco Central desde 2013. Só existe Nubank, Stone, porque Neon, né, Asas, porque em 2013 foi publicada uma regulamentação passando a trazer para dentro do ambiente regulado do Banco Central os bancos digitais, porque dificilmente eu colocaria meu dinheiro no Nubank se fosse só uma plataforma tecnológica. É o meu dinheiro. Eu preciso saber se alguém está vendo o lastro disso, o que o Nubank está fazendo, né? O que o Neon está fazendo. Eu preciso ter confiança de que... A confiabilidade é extremamente essencial para isso, né? É essencial. Quando a gente fala de dinheiro e patrimônio, assim, para quem não quer correr risco, quem não quer operar cegas, você precisa de alguma
de algum compromisso regulatório, né, por quem está te vendendo serviços, né? Então, o Banco Central, né, ali, e depois com a agenda BC Hash, né, com muitas práticas, né, de estímulo à inovação no setor bancário, fez com que o nosso sistema, né, bancário ele fosse muito mais moderno do que grandes economias. Não só na parte de infraestrutura, né, como no caso do Pix, mas também na parte de aplicações, né? Hoje, não só as startups, né, mesmo os bancos incumbentes, eles têm internet banking, né, em app, né, então eu consigo operar no Santander da mesma forma como eu opero no Neon, né, porque o Santander se viu obrigado a seguir as boas Evoluir práticas. digitalmente, né? Até como a gente Exatamente. falou, né, com o Stellar, a questão da fatura, a Total. segurança, a gente tem também produtos financeiros que eles não têm em outros países, que trazem essa necessidade de estar com esse olhar para a inovação, para um olhar de digitalização, para conseguir tornar até a bancarização mais acessível, né? Então, Sim. como que eu regulo para tornar, né, seguro, mas ao mesmo tempo, como eu inovo, invisto numa inovação para me tornar relevante e para eu conseguir atingir mais gente, né? Sim. Até outro dia alguém falou que foi, acho que para Lençóis Maranhenses, e lá era ou Pix ou cartão, não recebia dinheiro, a mocinha da vendinha de água de coco, sei lá. Falei, gente, imagina, né? Quem que imaginaria chegar uma bancarização nesse ponto que a pessoa se sente mais segura do que ela ficar com dinheiro físico, Sem né? Claro, a dúvida. gente ainda tem muito dinheiro físico, né? Mas Eu não são lembro a Deixa eu ver se última você vez usa. que eu também não. peguei em dinheiro. Em nota, né? Outro dia eu estava tentando lembrar a última vez que eu assinei um cheque. Nossa, é verdade. Eu para a não nova consegui geração, lembrar. que é cheque, Marcel, você que gosta de dar as explicações, né? O que era um Gente, cheque? Olha só. Cheque é ticássio, né? O checklist, né? Mas a gente entrevistou aqui o Bezerra também, que foi CTO do Banco Itaú, né? Por quase 40 anos, ele contou, né? Que era isso, era tudo no papel, assinado, consolidava numa central. E hoje realmente tudo Não, então, assim, né, eu vou dar eletrônico. uma de Marcel, né? É. Imagina um papelzinho que vinha num bloquinho e que você colocava o valor que você estava passando para a pessoa em números, por escrito. Não podia esquecer de cruzar o Não podia, cheque. que se você não cruzasse, a pessoa, quando Podia chegava para descontar. Podia descontar no compensar. mesmo dia. É. Mesmo dia. Meu Não, Deus. e a pessoa que não era a pessoa para quem você fez o cheque, Estamos né? denunciando nossa idade. Quer dizer que eu não lembro dessas coisas. Eu assisti no Netflix um documentário sobre cheque, eu não lembro. Eu não vivi Não, porque a isso. gente, né, o Marcel gosta até, a gente gosta de trazer um pouco de conceitos, porque algumas pessoas não sabem, a gente pensa a nova geração, né, que nosso público tem essas Exato. pessoas. Eu falo cheque, né? O que é cheque, né? Esse monstro. Imagina, e a maior tecnologia depois foi a gente poder imprimir quantas folhas de cheque você queria, Sim, lembra? Nas ATMs do banco, Sim. né? Você ia lá você ia e até o digitava. Era mágico sair ali. Não, né? e é interessante, né? Assim, eu acho que dentro do que você estava comentando, Carla, que o Brasil acaba sendo referência para aplicações no mercado financeiro Uhum. por diversos motivos, né? Alguns deles, né? A gente é um país muito grande, né? Um país continental e é um país que tem muita fraude. Sim. Né? Então, Corrupção, a fraude. tecnologia ela ajuda muito a eliminar fraudes. Né? Então, o sistema financeiro teve que investir muito ao longo do tempo em tecnologia, né? E em alguns produtos, né? Algumas práticas, alguns mecanismos, né? Que faz com que a gente tenha vantagem competitiva quando olha para o mundo inteiro. Infelizmente, ainda, né? Eu acho que isso está mudando, o Brasil não costuma produzir produtos, empresas para o mundo inteiro, né? A gente se fecha muito no Brasil e acaba sendo comprado por algum estrangeiro que vem aqui e percebe que a gente não tem habilidade para se tornar global e acaba comprando a empresa brasileira. Mas é interessante, né? Porque nessa linha eu tenho visto muito, né? O produto Buy Now, Pay Later, né? Que nada mais é do que o bom para do cheque que a gente tinha no passado. Bom para, é verdade. Pague Bom para agora, dia tal. leve dia tal. agora e paga, né? Nossa, é verdade. E é interessante que assim, essa evolução do Banco Central, a evolução do mercado financeiro, né? Eu também trabalhei em banco. Eu lembro da gente falando do cartão de crédito, né? O cartão de crédito com chip foi uma coisa brasileira também. Você não tinha isso em outros países.
Mas por quê? Para reduzir fraude. Né? E Mas, isso levou a questionamentos que depois a gente foi entender o NFC, né? O pagamento por aproximação que a gente tem hoje, Sim. que tinha lá fora super disruptivo, mas não era só alguns bancos muito modernos, e a gente foi Sim. entendendo, né, o Near Field Communication, né, para poder trazer isso para o cartão de crédito, mas ainda tem o chip, porque é mais uma garantia de segurança. Então, Sim. como que o brasileiro, né, está sempre se reinventando até por uma triste realidade da fraude? Exatamente, né? Porque você vai no mercado americano, o cheque ainda existe. Né? As Ainda pessoas mandam existe. cheque para o correio. Verdade. Assim, no Brasil. Nem se mandar cheque pelo Correio Brasil, é Exatamente, inimaginável. Impensável, E é isso, aceitar um papel escrito, né, isso não parece razoável. Né? Assim, pô, eu prometo te pagar R$1.000 no dia. Sem checar o saldo do da pessoa, né? não existe. Então, assim, isso Tinha funciona. muito inadimplência, muitas pessoas protestaram. Exatamente. Você podia assustar o cheque, né? Então você mandava o cheque, você ligava no banco e falava: ó, se chegar um cheque aí, eu não vou pagar porque eu não concordo com o que eu escrevi. Né? E isso existia. Ou usar o meu talão, né? Reinaldo, voltando um pouco pro Bitcoin aqui, né? A gente falou bastante de cheque, cartão, mas assim, duas perguntas eu tenho sobre Bitcoin, que eu acho que é interessante a galera saber. Primeiro, Bitcoin é um ativo escasso, limitado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como se cria um Bitcoin? Bom, Bitcoin ele é limitado, né? A produção de Bitcoins, né? Isso está no código, né? Escrito pelo Satoshi lá em 2008. Né? Então serão 21 milhões de Bitcoins. E acaba, certo? Só essa quantidade que teremos no mundo de Bitcoin. Exatamente. E a estimativa é que o último Bitcoin vai ser colocado no mundo em 2140. Perfeito. Última mineração. A última mineração, porque é através da mineração que o Bitcoin é criado. A mineração é um mecanismo, né, colocado dentro do código também, é uma regra. Né, o código do Bitcoin é o estatuto do Bitcoin, né, é o conjunto de leis, regras que orientam essa rede. E ali está escrito, né, que o Bitcoin é criado a partir do esforço, né, dos computadores que estão ligados à rede. Né? Você tem ali uma prova de esforço que é um problema matemático que é colocado para os computadores resolverem. Eu sempre brinco que é tipo uma Mega Sena. Então, que só um vai ganhar. Né? Então, é colocado dentro do Bitcoin ali um concurso, né? Uma pessoa ganha e ela tem a obrigação de, depois de ganhar, juntar todas as transações num bloco, né, numa cesta, né, e amarrar isso dentro da rede, assim que Chain, por isso né? que é um chain, né? Seria um gomo dessa corrente. Né? Exatamente. Então a pessoa que ganhou a Mega Sena, ela escolhe algumas das transações que estão na fila, ela coloca dentro da cesta, amarra na rede, amarra com a última cesta que foi colocada, que foi minerada, e ela, depois de feito esse trabalho, ela recebe um prêmio da rede, né? Ela recebe bitcoins da rede, né? Começou com 50 bitcoins por cada cesta, bloco minerado. Hoje eu acredito que está em 6,25. Vai ter o halving agora em abril, né? A cada 4 anos essa recompensa ela é diminuída pela metade. Por isso que o último bitcoin vai ser minerado em 2140, né? Porque até lá a recompensa vai ser algumas frações de Bitcoin, né? Alguns satoshis, né? Como são chamadas essas frações. Então, o Bitcoin é criado a partir desse processo, né? De seleção de um dos computadores que compõem a rede para fazer o registro das transações que estão na fila e vão ser colocadas nessa cadeia. E essas transações, elas são as transferências que as pessoas fazem de Bitcoin dentro dessa rede. Né? Se eu transfiro o Bitcoin para uma outra pessoa, eu faço isso dentro da rede, né, do Bitcoin, né, e eu preciso que um minerador valide que essa transação ela foi aceita. Né? Então, normalmente isso é feito, né, acho que a cada 15 minutos, né, não, a cada... Vou chutar aqui. Aproximadamente, né, 15 minutos é feito uma transação dessa. Né, então, a partir desse registro, dessa amarração,
a minha transação ela foi aceita dentro da rede e ela está válida e ela passa a ser irreversível. E registrada para sempre. É isso. Registrada para sempre, né? E até aqui eu acho que tem uma das aplicações que eu acho mais interessante para uma rede como a do Bitcoin. Né? A rede do Bitcoin ela é a mais robusta, né? Dentre todos os blockchains disponíveis, né? Ela que tem mais confiabilidade, né? Mais mineradores, mais computadores ligados, né? E de forma distribuída, né? Não computadores que fazem parte de um mesmo grupo econômico, né? Que poderiam eventualmente manipular as informações dentro dessa rede. E por conta disso, né? Acaba se tornando o cartório, né? O lugar de você guardar uma informação mais confiável do mundo. Tem milhões e milhões de pessoas atestando que aquilo é real. Atestando que aquilo é real. E impedindo que alguém mude os dados que você colocou dentro dessa rede. Então, eu sempre uso essa referência, né? Se eu penso numa música incrível, né? E aí eu quero registrar essa música, né? Eu quero registrar tanto a letra como a composição. Eu posso fazer esse registro no cartório, né? Eu posso ir lá e pedir para alguém carimbar, né, o meu formulário ali que detalha, né, essa música que eu criei. Eu posso ir no INPI da vida, né, para registrar, né, essa criação, né, autoral que eu fiz, ou eu posso registrar isso numa transação do Bitcoin. E antigamente era difícil entender como que você escreve coisas dentro de uma transação, mas com o Pix ficou fácil, porque eu consigo escrever coisas numa transação do Pix. Eu consigo, quando eu transfiro R$100 para uma pessoa, tem um campo lá de anotação. Descritivo. Mensagem. E eu posso escrever minha música no Pix. Assim como lá atrás, né, muita gente estava usando para fazer cantadas, né, que virou o Tinder, virou o torpedo, né, o Pix. Mas eu posso escrever a música no Pix, assim como eu posso escrever a música numa transação dentro do Bitcoin. Não me manda mensagem, me manda Pix, era por isso, né? Exatamente. Então, essa é uma aplicação que eu uso aqui como um exemplo de música, né? Mas poderia ser um segredo industrial. Claro. Está registrado, né? Fórmula da Coca-Cola. Tá? A fórmula da Coca-Cola. Agora, a minha vez de fazer uma pergunta um pouco fora do padrão aqui, provocativa, né? Que é uma questão que algumas pessoas trazem, que eu acho que é legal a gente explorar, né? A gente está falando muito das questões ESG, né? E aí, quando a gente fala de Bitcoin, fala dessas tecnologias que estão usando diversos computadores, o quanto gasta de energia e de tudo mais, né? Como que anda essa preocupação, esse olhar? Porque, assim, o blockchain, né? A tecnologia do blockchain que está por trás das criptos, está por trás de tudo, né? A gente já usa para rastreabilidade, para outra coisa, smart contracts, né? Que é uma das bases da cripto. A gente usa para muita coisa. Então, assim, a gente sabe que a tecnologia ela pode ser usada a favor desse ESG. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente fala da criptomoeda, fala da mineração e fala de todos esses usos, né, de computadores e de rede. Sim. Que tem uma pegada aí muito negativa, né? Aí, o quanto ela é negativa, o quanto não é. Continua essa provocação? Como que é essa provocação no mercado? Acho que hoje em dia a gente está mais preocupado com como a gente usa os recursos naturais, né? Acho que esse é um ponto super importante e válido, né? Será que a gente está usando a natureza, né, em prol de algo que é benéfico para a sociedade como um todo? Acho que essa é a provocação que tem que existir para tudo que surge, né? Em relação à cripto, né, o consumo de energia, né, ele tem que tá atrelado a um benefício social, né? Será que para eu sustentar essa rede do Bitcoin, eu estou usando o Bitcoin para algo que é significativo? Porque se a gente simplesmente olhar a conta de luz do Bitcoin, fica uma discussão vazia, porque já se fizeram algumas analogias, né? A rede do Bitcoin gasta menos energia do que os secadores de cabelo na Argentina. Então, eu deveria acabar com o secador de
Tinha de até cabelo. um memezinho que tava na internet com essa imagem, não tinha? Tem as brincadeiras, né? Um grupo de carecas contra os secadores de cabelo, né? Porque gasta energia, consome recursos da natureza para algo que para eles é inútil. Então, não é porque para alguns o Bitcoin é inútil que é inútil para a sociedade. Então, acho que essa é uma discussão que é válida. E um outro aspecto é se essa energia que está sendo usada é uma energia limpa ou uma energia prejudicial, né? A gente já teve boa parte da mineração cripto dentro da China com uso de carvão, né? Energia de carvão é uma energia ruim, né? Apesar de eu ter um benefício, né, dessa rede para muita gente, eu usar essa energia talvez não fosse a melhor escolha, né? Hoje a mineração está mais concentrada nos Estados Unidos e mais concentrada em energia limpa ou em sobra de energia, né? Que a gente também tem esse aspecto a considerar, né? Que nem toda energia que é produzida ela consegue ser aplicada. Transmitida e aplicada. Exatamente. Você perde muito, né? Perde muito. Muitos mineradores, inclusive, ficam próximos às fontes da produção, né? Então tem uma hidroelétrica, né, em Itaipu. O cara se instala do lado para pegar energia, primeiro, mais barato, obviamente, menor custo, e também não perder na transmissão. Então ele se justifica dizendo que gastaria essa energia sair daqui da Argentina / a fronteira Paraguai-Brasil até a cidade de São Paulo ou estado do Paraná, essa diferença a gente usa aqui minerando Bitcoin, e aí sim pode trazer um benefício social, por exemplo, como descentralização da moeda. E hoje tem, né, produção de energia de difícil transmissão, né, nessa produção alternativa com usinas eólicas. Exato. Tem muita perda de energia na produção desses canais, né? Então muitas usinas de mineração estão colocadas próximas a esse fonte geradora. Mas as pessoas têm questionado o MB, questionam vocês sobre isso? É um assunto que está sempre em pauta. De novo, eu acho que é um assunto importante, né? Está na pauta, tem que ser discutido. E está voltando agora à pauta esse tema em relação à inteligência artificial. Sim. Porque também é um... Vai concorrer, inclusive, GPU, né? Exatamente. Você concorre GPU com mineração. É a mesma máquina. Só para explicar um pouco desse jogo de palavras, a galera às vezes não... né? Tá aqui, é importante a gente equalizar. GPU é um tipo de processamento que acontece num chip que vai fazer a transação ou do Bitcoin ou no algoritmo da inteligência artificial. Então, o que o Reinaldo trouxe para nós aqui também se usa agora a GPU para inteligência artificial. O que é mais benéfico? Minerar Bitcoin ou usar em algoritmo que possa trazer alguma produtividade maior? Entra mais uma vez a questão do uso do recurso, que é limitado. Isso. O planeta é limitado de recursos. Em qualquer desses assuntos, quem ganha é a NVIDIA. NVIDIA de novo. Aliás, hoje acho que é a terceira ou quarta maior empresa do mundo já. Né? Acho que Exatamente. é a segunda ou terceira. E também tem o Brasil pode ser um grande potencial nisso, porque a gente já é um dos países que mais produz energia limpa do mundo. Então a gente tem um potencial gigantesco e inexplorado ainda no Brasil. O problema do Brasil é o custo, né? A energia é cara, para mineração, né? Então, por isso que não tem grandes mineradores usinas de mineração. No Paraguai tem, por exemplo. Exatamente. Por conta da Itaipu. A provocação temos uma grande oportunidade e não sabemos explorar pelo custo ser alto. É sempre o problema do Brasil, né? A gente fator Brasil. A gente tem muito potencial para muita coisa, mas é um pouco do conceito de startup, né? A gente tem uma ótima ideia de país, mas a nossa execução é ruim. Legal. Esse é o nosso problema. Até está chegando perto do final, né? Não, mas antes eu quero muito que a gente faça as perguntas ainda. A gente estende um pouquinho. Eu quero. A gente discutiu muita coisa técnica aqui. Queria falar um pouco mais, né? Mas eu queria fazer muito uma pergunta que tem uma coisa aqui que ficou na minha cabeça e isso é uma mudança muito legal, super interessante. Porque o executivo que está dentro de uma grande companhia e tudo mais, então o Reinaldo estava dentro da B3, né? Uma das principais empresas hoje do Brasil. E você faz essa mudança de chave, de largar a carreira da CLT ali e tudo mais para empreender. Que é o que a gente tem visto cada vez mais no movimento, né? De vários. E aí, para quem está nos assistindo aqui, como é que é esse movimento de... Ok, que o MB já é uma
consolidado e tudo mais, mas é empreender. Amanhã pode acontecer uma coisa e você largou uma carreira extremamente consolidada para empreender. Queria que você contasse esse movimento, porque isso é bem legal da gente saber. Tem que respirar. Porque realmente não é fácil, né? Empreender é difícil, empreender no Brasil é mais difícil ainda. E fazer a transição é ainda mais complicado. Então, a minha recomendação é se prepare muito antes de fazer essa escolha. Você se preparou? Não. Na verdade, Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas depois a gente aprende com os nossos próprios erros, com as nossas próprias escolhas, mas a gente também pode aprender com os erros e as escolhas dos outros, né? Legal. Eu não acho que foi um erro, muito pelo contrário, né? Eu acho que a decisão que eu tomei foi super acertada, né? Dentro da B3, né? Eu já tinha percebido, né, esse movimento de empreendedorismo dentro do nosso programa de inovação. Eu participava muito, né, dos ecossistemas de startups, né, principalmente dentro da CAT, no Cubo. A gente também era patrocinador do Cubo, a gente foi um dos primeiros parceiros, né, do Cubo em 2015, 2016. Rodrigo, Thiago e Pedrinho. O trio Parada Dura lá, que tocava a área de inovação, né? A gente tinha a nossa sala lá, nosso espaço, né? Pripa, né? O Flávio Pripas. Flávio Pripas. E a gente então tinha essa vivência e eu já tinha escolhido em 2016, 2017, né, fazer essa migração porque eu sentia mais vida vindo desse ambiente. Só que foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu diria que é como ter um filho, né, que é 1000 vezes melhor quando você tem um filho, só que é 100 vezes mais difícil do que você imaginava. Então, Como é que você explica em casa que não tem mais bônus? Acho que esse é um aspecto, né, dentro desse planejamento que você precisa ter estofo, seja reserva financeira, seja coragem para lidar com falta de reserva financeira, porque você não tem garantia de recebimento, né? E isso, o upside normalmente vai ser muito maior, né? Então isso entra nesse conceito, né? Financeiramente pode ser 1000 vezes melhor. Só entra no conceito, né? Porque a prática é montanha russa completamente. O risco é muito alto. O risco é muito alto. O risco é muito alto de empreender. E a gente, ao longo dessa jornada, a gente trouxe muitos executivos de empresas consolidadas para o MB, né? Porque a gente foi precisando, né, de pessoas mais experientes, né, mais experimentadas em determinadas verticais que a gente foi construindo. O MB nasceu como uma exchange de cripto, né, mas hoje a gente é uma instituição de pagamento, a gente é um banco digital, tem número no banco, número de banco, né, o número 576 é o nosso banco, é o MB Pay, a gente é uma gestora aprovada pela CVM, a gente é uma plataforma de investimentos aprovada pela CVM, a gente é uma exchange custodiante aprovada pelo Banco Central de Portugal. Então isso tudo requer, né, um time mais maduro, um time mais sênior, um time já com vivência nesses temas. Então a gente foi trazendo pessoas do mercado tradicional e muitas delas bateram e voltaram, né, porque elas não estavam prontas para esse movimento, né, e eu também não estava, mas eu aceitei que eu tinha que me preparar vivendo essa aquela famosa história, né? Mudar a roda com o carro andando, né? Mudar a roda eu diria que é mudar a roda com o carro caindo no precipício, né? Mas acho que vale muito a pena se você se prepara, né? Porque tem muita instabilidade. O negócio, né, quando você vai para uma startup, né, o MB já está quase 11 anos, né, mas a gente continua sendo uma startup porque o nosso negócio pode acabar amanhã. Seja por uma canetada, né, de regulador, seja porque a gente está lidando com um ativo que não está consolidado totalmente, né, o Bitcoin pode acabar amanhã, eventualmente, né, se descobrir uma falha
sistêmica, né, na rede que ninguém até hoje descobriu. Isso se torna cada vez mais difícil, né? Assim, Se torna mais difícil, Mas ainda é o risco, né? é o risco, né? Que você tem que contar com esse risco. Aí você tem anos, né, como foram 2022 e 2023, que o mercado morreu, né? O mercado estava parado. A gente viu mesmo empresas robustas, né, cancelando seus projetos de cripto, né, como a PicPay, né, ou a XP, né, preferiram descontinuar a operação porque o mercado tinha realmente parado, né? E a gente não tem a opção de descontinuar, porque você já está lá. Então Seu principal ativo hoje. Você tem que meio que... O seu core é esse, né? Não tem como parar o core. Violinista de Titanic, né? Você tem que ficar tocando lá, torcer para não afundar, mas tem que tocar até o final. Você carrega isso no nome e na marca, né? Mercado Bitcoin. Você está muito MB, amarrado. né? Exatamente. No passado, a gente até criou várias marcas, porque Bitcoin era tóxico. Já Foi negativo. Eu fui para muitas reuniões em bancos que as pessoas pediam para mandar meu Gmail, porque não podiam mandar o invite para uma empresa, @mercado Bitcoin. O firewall bloqueava. Então, assim, a gente começou a construir outras marcas. Então, o que hoje é o MBPay já foi o meu bank. O que hoje é o MB Startups, que é a plataforma de startups, já foi Clearbook. Então, a gente foi criando marcas diferentes para conseguir entrar nas festas. Vai driblando. Mas hoje a gente percebeu que não dá. Né? Primeiro, por conta de SEO, de reconhecimento de marca. Né? Hoje a gente capta 20, 30 mil clientes por mês sem nenhum investimento em CAC. Só no orgânico. Só no orgânico. Então é difícil mudar a marca que tem essa... Hoje é Fortaleza, não é mais problema. Né? Hoje é Fortaleza. Né? Então a gente casou para sempre com Bitcoin. Né? E, Reinaldo, assim, está chegando no final, tem várias perguntas, mas acho que eu vou fazer uma, que eu acho que mais ligada ao nosso mercado empreendedor e que vale para o Brasil aí de milhões por todos os cantos, né? Você falou do MB Startups, né? Conta um pouquinho desse bracinho do MB para gente. A gente, em 2019, a gente começou a entender o MB como infraestrutura de mercado financeiro de capitais, né? E a gente começou em 2019 com a tokenização do que a gente chama hoje de renda fixa digital. Até interessante, nessa semana a CVM publicou, né, um informe, né, para o mercado falando sobre a renda fixa tokenizada. Né? Então, foi tão bem sucedido esse movimento que hoje está na boca do regulador, né, o termo de renda fixa tokenizada, né, renda fixa digital, que a gente criou em 2019. A gente foi pioneiro no mundo. Né? Mas a gente sempre quis fazer a tokenização das startups. Os ICOs de 2017, eles mostraram que tinha uma oportunidade, né, que as pessoas, os empreendedores, né, queriam que fosse colocada no mercado. Foi colocado de uma forma atrapalhada, a falta de garantia de lastro, né, fez com que dizem, né, 20 bilhões de dólares que foram arrecadados em ICOs, 99,99% eram scam, né, eram fraudes, porque não tinha nenhum tipo de responsabilidade sobre o projeto, sobre o lastro. Mas isso não invalida a necessidade que o mercado percebe, né, de melhorar esse mecanismo de captação. Então, em 2020, né, a gente criou, né, a Clearbook, né, que hoje é a MB Startups, né, como uma plataforma de investimento participativo, né, o famoso crowdfunding, mas a regulação do crowdfunding é muito ruim no Brasil, é muito limitante. A gente fez, né, alguns lançamentos, né, dentro desse modelo, mas isso não gerou volume. Né? Hoje existem cerca de 80 plataformas de investimento participativo, quase nenhuma delas dá lucro, dá resultado, são sustentáveis. E aí a gente percebeu que talvez esse não seja o começo. A gente continua fazendo, né, ofertas públicas dentro desse conceito de crowdfunding, mas existe já um mercado de investimentos em startups que funciona no modo privado. Né? Eu invisto em startups desde 2015,
São mais de 50 startups que eu já investi direta e indiretamente. A primeira startup que eu investi se chamava Controle, que depois mudou o nome para Neon, que hoje é o Banco Neon, né? Então foi a primeira startup, a sorte de iniciante. Você entrou naqueles X alguma coisa, né? Exatamente. X muito, né? Legal. Eu adoro, né? Eu adoro o mundo empreendedor. Eu acho que investir em startup, óbvio, tem os seus riscos, mas é melhor do que investir em ações de empresas consolidadas, né? O upside é muito maior, né? Quando você investe numa startup. Todos esses investimentos eu fiz dentro de modelos privados, só que totalmente desestruturados, né? Eu normalmente invisto, alguém me manda um DocSign, uma planilha de Excel e um deck que se apaga depois de 30 segundos, né? Tipo, missão impossível quase investir em startup no Brasil. Então a gente entendeu que existe uma oportunidade, né, de usar a nossa plataforma. A gente já transacionou dentro do MB mais de 130 bilhões de reais, né? A gente tem 4 milhões de clientes, a gente tem capacidade de fazer onboarding, de fazer liquidação, de fazer gestão de ativo, de fazer custódia financeira e dos títulos, né, que a gente vem a emitir. Então a gente está atuando nessa estruturação de transações privadas, né? Então a gente começou a fazer isso no meio do ano passado, né? A gente já fez... Que foi quando saiu a nova regulamentação da CVM, para alguns, né, que o MB foi prestigiado lá com a regulamentação de mercado secundário de startups, que é o que todo mundo está esperando daqui a pouco ter a bolsa para fazer realmente essas vendas secundárias, né? Que eu sei que vocês são um dos pioneiros que estão tocando essa iniciativa desde o ano passado. Tem o Sandbox, né, lá da CVM, né, que tem algumas empresas lá discutindo, né, reforma, né, a própria regra do crowdfunding mudou, né, a resolução 88 hoje ela é mais moderna, acho que até está na pauta da CVM para rediscutir esse ano também, mas a gente tem trabalhado dentro do ambiente privado. Né? Então essas ofertas não são colocadas para o mercado, a gente trabalha só com os nossos investidores qualificados, né? Investidores que têm relacionamento prévio, né, com o MB. Né? Então a gente fez, por exemplo, a captação para uma startup de cybersec mineira, né, que é a PacificSec. A gente captou 10 milhões de reais para eles, né, dentro desse modelo de oferta privada. Foi muito bom para eles, foi muito bom para o investidor, né, porque quem investiu na PacificSec hoje tem dentro do app do MB o seu equity lá colocado, o valor que você investiu, informações daquela operação, né, isso disponível somente para o investidor da rodada. Né, então a gente consegue fazer com que a plataforma do MB sirva a esse propósito, né, de organizar um mercado privado, né, de investimento em startups. Né? Legal. Então, isso provavelmente depois, né, com a mudança regulatória, se torna mais aberto, né, se torna mais disponível para mais gente, mas hoje a gente tem já percebido grande valor em fazer isso dentro de um ambiente privado. Né? A gente até aqui fez 20 operações, né? Esse ano a gente espera ultrapassar aí mais de 100 operações dentro desse modelo de oferta, e aí já gera, se a gente continuar nessa tocada, né, em breve a gente vai ter mais empresas listadas no MB do que na B3, né? Hoje são 400 empresas listadas na B3, né? Se a gente continuar assim, em 2, 3 anos... Que startup pode estar lá? Startups que tenham... a gente atende do seed normalmente até uma série B, série C, né? Então, aí são vários modelos de oferta. Então, a gente teve, por exemplo, a SoulPrime, uma startup que está criando, né, uma rede social descentralizada com blockchain, com cripto como ferramentas. Ela fez uma captação de 400 mil reais em oferta pública. Então, funciona para startups ainda em fase inicial, né? E tem startups como a PacificSec, né, que captou 10 milhões de reais, que já atende os principais grandes bancos do país, né, as principais grandes empresas do país, e aí essa captação se deu dentro do ambiente privado. Legal. Né? Então, para seed, aí vai.
Então, desde o a range É grande. early É grande. stage até até uma série B, Que né? bacana. maravilha. Muito bom. Isso é importante, né? Que muita gente vai ficar perguntando, será que eu posso pôr uma startup lá? Sim, a gente tem. E como que é o processo de participação? Vocês têm alguma espécie de um vestibular, um Due processo diligence, seletivo? como é que é? Sim, a gente faz, né? A gente faz due diligence na operação, Sim. principalmente due diligence no modelo de negócio, nos investidores, justamente para cobrir o gap que os ICOs lá atrás não conseguiram fazer, né? Que é você correr o risco somente do business. O investidor de startup ele está disposto a perder o valor investido ou Um write-off, ganhar né? menos do que estava previsto, porque o negócio não se provou, o mercado mudou. Por isso o mútuo conversível, muitas vezes. Exatamente. Então, esse investidor ele está disposto a isso. Ele não está disposto a levar a perder por fraude. Exatamente. Porque, na verdade, o investidor Não o existia, empreendedor né? não existia, o projeto era fake. Então, a gente faz a due diligence para que Gerar as essa informações que sejam colocadas para o investidor sejam verdadeiras, né? Então, esse tipo E a tese de vocês, pensando como nesse crivo, é o quê? O cara tem que estar rodando, produto validado, ter receita, base de clientes, como funciona? ou pode ser um conceito, né? Sim. Desde que ele fale que é um conceito. Perfeito. Deixa Então, claro. deixe claro. Deixa bem claro. Porque quem Tô no decide o PPT, risco eu que já quer tô tomar rodando. é o investidor. investidor. A informação que chega para o investidor. Você só faz o Tem que- processo para dizer, ó, existe e tá aqui os números. Exatamente. Os Boa. KPIs. Muito bom. Rinaldo, e como que a startup vai lá, se cadastra? Passa aí o endereço pra gente aí. Pode, faz a Vai lá. propaganda aí. Boa. Pode ir no mbstartups.com.br, né? Lá tem um formulário para cadastro, ou pode me procurar pelo LinkedIn, procurar o time do MB Startups pelo pode LinkedIn. Legal. Depois da publicação desse episódio, vai bombar sua caixa de mensagem. Não tem problema. É isso que queremos. É isso que queremos. É isso mesmo, é maravilha. Acho que é importante, né, o modelo de negócio ser Claro. sustentável e Claro. a captação ela tem que fazer sentido. Né? Eu não Claro. vou levantar 10 milhões de reais porque alguém levantou 10 milhões de reais, mas Claro. tem que fazer sentido para o seu projeto, né, e para De o qualquer lugar do retorno que você vai Brasil, ter. né? Sim. De qualquer lugar do Brasil. Qualquer né? lugar do Brasil, mas startup de Aracaju vai ter um carinho à parte. Mas tem prioridade. Tem prioridades. Os vascaínos também. Também prioridade. Sacanagem, você tem que segregar. Chegando, né, ao nosso final, Não. infelizmente, porque tem muita pergunta para fazer ainda para o Reinaldo, mas a gente, né, Tem infelizmente tem o tempo e o Reinaldo tem compromisso, hoje a gente sabe. Querem fazer aquela perguntinha final do Brasil de Milhões para o Reinaldo? Vai lá. Vou fazer então. A gente sempre tem uma pergunta aqui no final que a gente faz para todo convidado, que é a pergunta do Brasil de Milhões, né? Assim, e eu vou perguntar assim, o que você faria de diferente hoje, ali, que realmente você vê que impactou diretamente o negócio? Assim, qual a dica que você daria para a galera que está começando, para o empreendedor que está lá em Aracaju? Tá lá em Aracaju hoje, o que você faria de diferente? Talvez seja muito limitado, né, o que eu vou comentar aqui, mas é o que vem na minha cabeça, né, porque a nossa experiência é uma experiência de scale-up, né, Uhum. de crescimento acelerado, porque a gente, o MB, né, foi uma startup bootstrap, né, a gente sempre viveu com o próprio Recurso. capital. A gente nunca captou de 2013 até 2020. Então a gente gerava receita, sobrava alguma grana para a gente investir na melhoria do produto, na operação, e a gente fazia dessa maneira. Mas em 2020, principalmente em 2021, o mercado começou a acelerar demais, né? A gente começou a ter empresas do mundo inteiro vindo para o Brasil, operando no mundo inteiro também, né? Então a gente percebeu ali que precisava ser mais rápido na entrega das soluções que a gente entendia que seriam importantes para a consolidação do mercado Bitcoin. Então a gente passou por processos de captação, né? O primeiro deles liderado pela GP, Parallax, né? Mercado Livre, Banco Genial. A gente captou a nossa série A, né? E concluiu em janeiro de 21.
E já em junho de 21, a gente captou a Série B, né? Foi a Série A e a Série B mais rápida da América Latina, uma das mais rápidas do mundo, 5 né? meses. A gente até fez um processo de IPO, né? Fez um dual track ali, escolheu a captação privada, né? A gente fechou, né, a rodada com SoftBank, Tribe e TNT, então são fundos estrangeiros, permitindo que a gente se transformasse numa empresa com essa vontade de ser global. Ser global. Né? Nessas 2 rodadas a gente captou quase 300 milhões de dólares, né? Então foi quase R$1,5 bilhão de reais captados, né? E nada é de graça, principalmente o dinheiro. A gente precisou acelerar muito, e esse processo de scale-up ele é muito mais complicado do que a gente imaginava, né? Então a gente acabou querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, e por querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente cresceu mais do que devia. A gente chegou a ter 750 pessoas, né, no time. E 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então a gente não conseguiu entregar na velocidade que a gente queria, contratando tanta gente assim. Então a gente sofreu, né, com esse processo, né, a empresa inteira, as pessoas que vieram e depois saíram, né, foi um movimento bastante doloroso, né, para todos os envolvidos, e então a gente certamente não vai cometer esse mesmo erro de novo, né, a gente está vivendo mais um ano de potencial crescimento, né, mas com muito mais experiência. Espero não cometer esse erro de novo, e se eu voltasse atrás, eu não teria cometido esse erro. Cresça com responsabilidade, né? Eu acho que cresça com juízo, acho que deixa as oportunidades passar, porque você não vai conseguir pegar todas elas ao mesmo tempo. Acho que ter mais flexibilidade para operar com parceiros, com terceiros, não querer fazer tudo dentro de casa, né? Sim. Então acho que são lições que a dor do crescimento desajeitado nos trouxe. Legal. E uma última perguntinha desse Brasil de milhões, né? Reinaldo, né? Veio lá de Sergipe, está em São Paulo, tem uma carreira aí, advogado, B3, agora empreendedor, CEO, né, de uma grande startup. Que legado que Reinaldo quer deixar para esse Brasil de milhões? Eu desejo, sonho entregar o que me foi entregue, no mínimo, né? Eu aprendi muito com outros empreendedores, aprendi muito com quem já tinha vivido, né, experiências no mundo corporativo, no mundo de startups, né? Então eu tento sempre participar de debates, né, de mentorias, com outras pessoas, para talvez, né, com essa experiência que eu estou tendo nessa jornada, ajudar outras pessoas como muitas me ajudaram nessa jornada, né? Acho que eu tenho muitas referências em casa, né? Meus irmãos são minhas principais referências, né, na minha vida, mas também na minha vida profissional. Eu tenho ótimas referências que te aconselharam, né? Que me aconselharam, reduziram o dano que eu poderia me causar, né? A gente sempre pode causar muito dano com escolhas erradas que a gente toma ao longo da vida, e ter pessoas que nos orientam, acho que reduzem esse risco. Eu queria ser um redutor de risco de outro pessoas. Pô, que legal. Reinaldo, mais uma vez, obrigado. Carlinha, como é que acham a gente aí nas redes sociais? Deixa o último recado aí. Nosso Brasil Milhões Oficial, a gente está no Instagram, YouTube, LinkedIn também. Sininho, para lembrar. Ativa o seu sininho, se inscreva no canal, deixe seus comentários, que com certeza a gente vai estar aqui produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Obrigado mais uma vez, Reinaldo, pela presença. Obrigada, querido, muito obrigada, foi ótimo.